Eu tenho certeza que depois de você assistir esse vídeo, você não vai mais pensar como você pensava. Vai haver um despertar tão grande dentro de você que você nunca mais vai olhar esse mundo com os mesmos olhos. Você vai ter a certeza, com a ajuda do Espírito Santo, que Jesus está às portas. Que realmente esse mundo não pode mais nos oferecer nada. O único foco que nós devemos realmente ter é Cristo Jesus, porque Ele está às portas. Irmãos, esse vídeo do saudoso David Wilkerson foi um dos testemunhos assim mais impactantes que eu já vi na minha vida. Foi através desse vídeo que houve um despertar na minha vida para o que está para acontecer no mundo. Tudo que ele viu naquela ocasião está se cumprindo agora, em 3D. Então, realmente é uma visão espiritual. Foi o Espírito Santo que ele mostrou para ele detalhes do fim dos tempos. Tudo que ele falou está se cumprindo. Ele foi um grande homem de Deus. Eu digo foi porque ele já não está entre nós mais. O Senhor o recolheu em 2015 para o seu reino. Mas o legado que ele deixou aqui na terra é tremendo. Inclusive, eu aconselho vocês a assistir todas as pregações que ele fez. É uma mais poderosa do que a outra. É uma pregação cheia do Espírito Santo. É um homem que foi muito usado por Deus. E ele diz que teve na vida dele uma visão, que é essa que eu vou colocar aqui para vocês agora. Ele vê o fim dos tempos em sequência, meus irmãos. É tremendo o que ele viu. Então eu peço para você encarecidamente que você fique até o final desse vídeo. Ele vai começar dando uma entrevista aqui para um canal de televisão. E logo em seguida ele vai começar a falar da visão que ele teve em detalhes. Você não pode perder esse vídeo, porque esse vídeo vai mudar a sua vida. Você vai começar a ver o mundo diferente. Então fique comigo até o final. Deixa o seu like para me ajudar, porque me ajuda muito. Eu percebi que isso é uma exigência do YouTube. Quanto mais like você dá, mais o YouTube reconhece o vídeo. E assim ele recomenda para outras pessoas. Vamos juntos assistir esse vídeo, porque toda vez que eu assisto, é como se eu estivesse assistindo pela primeira vez. Sinto minha fé renovada, sinto algo diferente dentro de mim. E eu quero que você sinta isso também através dessa visão que o Espírito Santo deu para ele. David Wilkerson. Receber uma visão ou palavra do Senhor. 2 semanas seguidas, todas as noites. Um senso terrível de calamidade chegando à nação como resultado do seu pecado desenfreado. Falei sobre carros e casas que não poderiam ser vendidos e falei sobre uma enxurrada de sujeira na televisão que estava por vir, programas que seriam incubados no inferno. Veremos o diabo glorificado na televisão, veremos nudez no horário nobre, e é a profecia do profeta Nahum se cumprindo. Deus disse: eis que derramarei imundície abominável sobre vocês. Isso não significa que Deus tenha um reservatório de pornografia, mas o diabo tem, e o Espírito Santo o contém. Mas os homens clamam por nudez, obscenidade e programas sujos, e vão conseguir. Sim. Não sou especialista em profecias nem profeta, mas tenho uma visão histórica de como Deus lida com nações que atingem o que chamo de pontos críticos. Quando eles chegam a certos pontos de violência, por exemplo, quando a nação se torna violenta, Deus disse: vou destruí-la. E novamente, por todo o Antigo Testamento, você vê violência. E sempre que Jerusalém, Israel, Babilônia ficavam violentas, Deus as destruía. Eu vi a decadência moral que acontece, a permissividade sexual, a homossexualidade desenfreada, todas essas coisas. O profeta Nahum, por exemplo, veio a Nínive. Sabe, Jonas pregou e Nínive se arrependeu. Nínive recebeu 150 anos de trégua e então veio o profeta Nahum e disse: agora Deus vai destruir vocês e vou dar 5 razões. Ele disse: vocês se tornaram uma sociedade alcoólatra. Vocês ficaram bêbados, ele disse. Seus homens se tornaram como mulheres. Isso se encaixa tanto hoje que chamamos de bissexual. Ele disse: seus líderes se tornaram como gafanhotos. Em outras palavras, eles não tomam decisões, prometem tudo para todos. Ele disse: você corre de um lado para outro, seus pastores começaram a dormir, estão dormindo. E seu povo fica vazio e desolado. Como Deus pode destruir Nínive por esses 5 pecados e nos permitir cometer os mesmos pecados e sair impunes?
Não há possibilidade disso. O profeta Azarias disse a Josafá: enquanto confiar em Deus, Deus está com você. No momento em que você abandona Deus, Deus te abandona. E nesse ponto, a América está em apuros. E se não tivermos dos nossos líderes de governo agora, temos congressistas que nos pediram votos, eles são cristãos nascidos de novo. Muito bem, então que tomem posição. Que não tenham vergonha de Jesus Cristo. Deixem Cristo ser integrado ao governo, certo? Então veremos o Senhor manter esse julgamento suspenso. Ele continuará resistindo, continuará retendo. Ele fez isso várias vezes ao longo da história, mas quando quebramos seus mandamentos, quando nos envergonhamos do seu testemunho, então vêm os dias negros. Falei sobre terremotos atingindo nações do mundo e condições de seca, e quando isso foi divulgado, perdi muito apoio. Pessoas que achavam que eu deveria me limitar aos dependentes químicos. E assim, fui levado a consultar minha Bíblia. Até alguns dos meus amigos mais próximos e queridos acharam que eu tinha perdido o juízo, e chegou ao ponto em que eu realmente me perguntei se tinha apenas sonhado com isso. Tive uma visão em abril passado tão assustadora que abalou minha mente, e nos últimos 3 meses tentei me livrar dela, mas não consigo. Tenho tido muito medo de compartilhar esta visão até hoje à noite, com receio de ser chamado de fanático. Nessa visão, vi 5 terríveis calamidades chegando à América e ao mundo. Primeiro, uma recessão mundial causada pela confusão econômica. Na minha visão, vi no máximo mais alguns anos prósperos, e depois uma recessão econômica que afetará o estilo de vida de todo assalariado no mundo. Os economistas mundiais ficarão sem explicação para o que estará acontecendo. Grandes e confiáveis corporações irão à falência. Muitas igrejas entrarão em falência e alguns projetos missionários fracassarão. E uma das mensagens mais claras que já recebi de Deus na minha vida é esta: aproveite os próximos bons anos para se preparar para uma crise financeira. Coloque sua casa em ordem, porque tempos difíceis estão chegando. Número 2. Vi a natureza sofrendo dores de parto. Sinais sobrenaturais e mudanças inexplicáveis pelos homens. Os desastres mundiais que testemunhamos agora são dores de parto na natureza, que se tornarão mais frequentes e intensas quanto mais nos aproximarmos do nascimento do reino de Deus. Vi grandes terremotos chegando aos Estados Unidos. Vi fome mundial, especialmente na China, Índia e Rússia. Vi os suprimentos mundiais de alimentos esgotados e milhões morrendo de fome. Vi surgir um novo tipo de tempestade cósmica como fogo furioso no céu, deixando um rastro de vapor. Tornados, granizo, enchentes e furacões golpearão a terra com tal intensidade que toda a humanidade terá que admitir que o mundo está sob cerco sobrenatural. Número 3. Uma enxurrada de imundície e um batismo de sujeira na América. Vejo a profecia de Naum se cumprindo num futuro muito próximo. Deus disse: vou derramar uma imundície abominável sobre vocês. Isso significa filmes pornográficos na TV a cabo após a meia-noite. Isso significa filmes para adultos nos próximos anos na televisão aberta. Isso significa que nossas bancas serão inundadas com tanta sujeira que a revista Playboy parecerá um material puritano. Significa que aulas de educação sexual nas escolas usarão desenhos animados e filmagens de relações sexuais dramatizadas. E justo quando parece haver uma campanha bem-sucedida contra a pornografia, quando a Suprema Corte parece decidir contra pornógrafos, quando o país parece voltar aos valores morais tradicionais, as comportas se abrirão e Satanás vomitará a imundície do inferno. E será como nos dias de Ló, atormentando as almas dos santos mais devotos de Deus. Uma loucura de perseguição contra cristãos verdadeiramente cheios do Espírito que amam Jesus Cristo me motivou hoje a detalhar e compartilhar com vocês o que vejo vindo em forma de perseguição. Foi o próprio Jesus quem nos disse para aguardar um Pentecostes. O próprio Jesus nos disse que o Espírito Santo desceria sobre nós.
O próprio Jesus prometeu esse poder do alto, mas foi também Jesus Cristo quem previu que a perseguição viria para todos os verdadeiros crentes batizados no Espírito. Jesus previu isso. Em João 15:18, Jesus disse: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu, mas porque não são deste mundo, e eu os escolhi do mundo, o mundo os odiará. Lembrem-se da palavra que eu lhes disse: o servo não é maior que seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se eles guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Agora, o propósito dessa perseguição que vejo no Espírito será separar e dispersar os verdadeiros crentes dos falsos. O tempo está se esgotando e o Evangelho ainda precisa ser pregado a todas as nações antes que Jesus venha. Agora o Espírito Santo está sendo derramado sobre milhares, mas como no início do derramamento pentecostal, os discípulos ainda ficam cantando, se alegrando e compartilhando só entre si. Entre nós ainda há aqueles que falam em línguas e vivem como o diabo, mas ele vai colocar o machado na raiz, ele vai separar o trigo do joio, ele vai espalhar sua semente pelos cantos mais distantes da terra, e a palavra de Deus será cumprida. 2 Timóteo 3:12, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. Primeiro, virá como uma loucura de perseguição na terra. Vejo uma hora de perseguição chegando como a humanidade nunca testemunhou antes. Isso será uma perseguição aos verdadeiros crentes em Jesus e surgirá como um monstro de muitas cabeças saindo do mar. Começará lentamente, de forma sutil, num momento em que a liberdade religiosa parece estar no auge, mas vai se espalhar pelos Estados Unidos, Canadá, o mundo inteiro e finalmente se tornará uma espécie de loucura. Essa loucura já está sobre nós. O espírito do anticristo já está entrando nos corações de certos homens em altos cargos no governo, no sistema judiciário, levando a uma maldade espiritual nas altas esferas. E essa maldade espiritual nas altas esferas logo levará a perseguições, não apenas de autoridades, mas também de igrejas, missionários e ministros. Já existem evidências dessas perseguições. Vejo um tempo chegando em que quase todos os projetos missionários evangélicos, programas religiosos de rádio e TV e sociedades missionárias serão rigorosamente monitorados, questionados e pressionados por agências do governo. Eles ficarão cautelosos e preocupados em se mover ou expandir em qualquer direção. Número 2. Vejo o surgimento de uma super igreja mundial. Vejo a formação de um super conselho mundial de igrejas, unindo protestantes ecumênicos liberais e a Igreja Católica Romana, que se juntam politicamente para criar uma das forças religiosas mais poderosas da Terra. E essa união começará como um programa de caridades cooperativas e terminará como uma união política. Essa super igreja mundial visível será espiritual apenas no nome, usando livremente o nome de Jesus Cristo, mas, na verdade, será anticristo e política em muitas atividades. Essa poderosa união de igrejas estará profundamente envolvida em ação social, enormes programas de caridade e ministérios de compaixão. Seus líderes farão declarações sobre atender às necessidades humanas. Eles farão um chamado por ação social, intervenção política e uma voz maior nos assuntos mundiais. Em quarto lugar, haverá uma súbita e misteriosa cadeia de eventos. Justo quando parecer que o movimento ecumênico está quase morto, uma cadeia misteriosa de eventos criará a estrutura para essa união. Roma vai insistir e receber concessões dos líderes ecumênicos protestantes. O Papa será visto mais como líder político do que espiritual dessa união de igrejas. Líderes protestantes do movimento ecumênico vão exigir e receber concessões de Roma. Os protestantes não serão chamados a considerar o Santo Padre como chefe infalível da igreja. Eles aceitarão sua liderança política sem aceitar seu papel como sucessor de Pedro. Não estou sugerindo que o Papa ou líderes envolvidos nessa super igreja estarão praticando atividades anticristãs. A Bíblia menciona algo nessa linha, mas não posso entrar nisso agora. A Bíblia, pelo que me diz respeito, vejo algo que me aterroriza até o âmago da minha alma. Vejo um exército de carreiristas invadindo o cargo mais influente na super igreja.
Serão pessoas ímpias e anticristãs obcecadas com a ideia de que esta super igreja deve se tornar um poder político forte o bastante para derrotar qualquer opositor. E enquanto os líderes falam de milagres, amor e reconciliação, esses mercenários que trabalham sob eles perseguirão toda organização religiosa que não se submeta à sua liderança. Em quarto lugar, vejo homossexuais e lésbicas sendo bem-vindos à união da superigreja. Vejo esta superigreja mundial, sob pretexto de compreensão, aceitando homossexuais e lésbicas em sua comunhão. O amor homossexual e lésbico será legitimado pela liderança desta união eclesiástica. Os homossexuais não só serão bem-vindos, mas incentivados a continuar suas práticas. Ministros gays e lésbicas não só serão ordenados e terão autoridade, mas celebrados como pioneiros que trazem novos conceitos de amor e evangelismo. Vejo em quase todas as grandes cidades do Zewa e do mundo, igrejas homossexuais atendendo exclusivamente às necessidades espirituais do seu grupo, com total reconhecimento religioso. Os materiais da escola dominical distribuídos sugerirão aos adolescentes que a homossexualidade é uma forma normal e aceitável de prática cristã. Dança de nudez na igreja. Dançar nu em algumas dessas igrejas será justificado como uma forma artística de adoração. Os homens se tornarão adoradores da criatura mais que do Criador, e Deus será forçado a entregar tais adoradores aos seus pecados. E como resultado, muitos terão mentes reprovadas, criando uma nova doença mental que não responderá a nenhum tipo de tratamento. Deus não deixará isso sem resposta. Embora a dança nua não se torne comum, será aceita por muitos líderes religiosos no futuro como expressão legítima de adoração. Agora, práticas ocultas dentro desta igreja. Acredito que essa super igreja mundial aprovará certas práticas ocultas. Criarão comitês para desarmar o diabo, transformando sua imagem em algo insignificante, sem graça, alguém que não deve ser temido. Em algumas das igrejas mais ricas e respeitadas do Cenewa, sessões espíritas já substituem reuniões de oração. Cada vez mais ministros se interessarão pelas alegações sobrenaturais dos espiritistas e grupos satanistas. Vejo o dia em que certos ministros que nunca estiveram próximos de Jesus ficarão muito próximos do diabo. Satanás aparecerá como um anjo de luz para enganar, se possível, até os escolhidos de Deus. Vejo uma perseguição através de uma luta midiática. Há uma sensação de enorme liberdade para pregar o evangelho no rádio e na televisão. Nunca as portas estiveram tão abertas para ministrar Cristo na mídia. Cristãos até possuem e operam estações de rádio e TV. Eles têm liberdade para orar pelos doentes e arrecadar fundos para promover o evangelho como acharem melhor. Mas cuidado, perseguição e assédio já estão começando. Há um som de mudança no ar. Programas de rádio e TV centrados em Cristo se tornarão alvo de forças satânicas determinadas a tirá-los do ar. Já existe um movimento nos bastidores para criar um sistema de classificação para toda a programação religiosa. E os líderes liberais desse superconselho eclesiástico logo tentarão impor à FCC um comitê de avaliação como autoridade final. Eles não querem que nenhum programa seja exibido sem sua aprovação. As portas que agora estão escancaradas vão se fechar lenta, mas seguramente. Rádios e TVs cristãs devem começar a esperar perseguição e assédio. E vejo Satanás tentando afogar esses programas em burocracia, processos legais e problemas fiscais. E Satanás usará todas as táticas possíveis para remover programas centrados em Cristo da mídia. E a mensagem do Espírito Santo para todos que ministram na mídia é: trabalhem enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém pode trabalhar. E essa é uma mensagem para a mídia. Perseguição de Hollywood. Observe Hollywood intensificando seus ataques contra a religião verdadeira com mais filmes do tipo exposé. Revivalistas e ministros evangélicos serão retratados como Elmer Gantries, charlatães, trapaceiros e comediantes obcecados por dinheiro. Cada vez mais cineastas tentarão desacreditar nossa moral. Igrejas e ministros que pregam o evangelho sofrerão ataques especiais, enquanto, ao mesmo tempo, o ocultismo e a bruxaria serão glorificados e sensacionalizados.
Em seguida, perseguição vinda de programas de comédia na televisão. O Espírito Santo me mostrou que eles se tornarão cada vez mais ousados e zombarão de Cristo e de todos os verdadeiros cristãos. Roteiristas de comédia desferirão golpe após golpe para derrubar tradições sagradas e logo esses programas serão recheados de palavrões e tudo será permitido na televisão. Os programadores de TV se tornarão absolutamente blasfemos e milhões de incrédulos sentarão diante de suas TVs rindo e zombando enquanto temas antes considerados sagrados são minados e ridicularizados. Talk shows por toda parte, filmes e teatros desacreditando Cristo e seu sangue e glorificando o diabo. Você pode esperar que o corpo docente seja infiltrado por professores que se tornaram ferramentas nas mãos de Satanás para minar os fundamentos da fé e liderança. Satanás tentará arrancar a liderança dessas escolas das mãos de verdadeiros homens de Deus e entregá-las a liberais que não impedirão o avanço do agnosticismo. A liderança das instituições educacionais cristãs deve se preparar para tempos difíceis, tanto financeira quanto espiritualmente. Está sob controle. Ouvimos sobre terremotos, fomes, pestilências, granizo, ondas de calor mortais, enchentes e mudanças climáticas quebrando todos os recordes anteriores. Parece que a natureza está fora de controle, mas a palavra de Deus já previu que isso aconteceria. A ira de Deus será derramada na terra através da fúria da natureza, pois Deus está avisando que o julgamento se aproxima e estas são dores de parto. E quanto mais perto chegamos do nascimento do seu reino, mais frequentes e intensos ficarão até o nascimento do reino de Deus. Você, eu e tudo que nos toca está agora sob o controle dele. Não importa como as coisas pareçam neste mundo embriagado, tudo ainda coopera para o bem dos que amam a Deus, chamados segundo o seu propósito. Tudo bem, deixe o dólar falhar, deixe a depressão e a recessão virem, que haja desemprego, poluição, inflação, guerras e rumores de guerra, que o tecido da sociedade se desintegre. Para o verdadeiro Filho de Deus, tudo está sob controle. Não importa, nada pode te ferir, ele disse. Olhe para cima, alegre-se e seja feliz. Essa foi a visão que nosso saudoso irmão David Wilkerson teve com o final dos tempos. Irmãos, impossível nós falarmos que não está se cumprindo a visão dele. É só você olhar ao redor. Está tudo se cumprindo. Tudo que ele viu naquela ocasião em 1976 está se cumprindo. E na minha opinião, não somente está se cumprindo, mas já se cumpriu 80% dessa visão que ele teve. Falta somente algumas coisas acontecerem para se cumprir completamente essa visão que ele teve. Uma coisa que eu estou percebendo que está começando a se iniciar é a perseguição aos cristãos. Está começando de uma maneira bem discreta, principalmente no Brasil. No Brasil nunca houve, uma perseguição aos cristãos. Mas agora, algumas pessoas que têm influência, alguns políticos, já começaram a destinar ódio aos cristãos. Dizer que nós pregamos o ódio, que nós pregamos a violência, que a palavra de Deus é homofóbica e por aí vai. Estamos começando a ver algum discurso aqui, algum discurso ali, para se iniciar uma perseguição aos cristãos. Irmãos, tudo que ele falou nessa visão que ele teve é tão nítido, nós estamos vendo acontecer. Estamos vendo acontecer, por exemplo, programas de televisão, realmente antigamente tinha muitos programas cristãos e eram pregações de pessoas cheias do Espírito Santo. Isso não tem mais, acabou. Temos ali um ou outro, mas com muita heresia, com muita coisa que não é como antigamente. Então, nós estamos vendo tudo que ele viu se cumprir. Exatamente tudo, meus amados. É impossível dizer que essa visão não é de Deus. É impossível nós dizermos que não foi o Espírito Santo que mostrou para ele. Claramente, Deus mostrou para ele essa visão. Claramente está se cumprindo nossos dias e as poucas coisas que faltam para se cumprir já está começando também a se cumprir.
Essa visão, eu confesso para os irmãos que a primeira vez que eu ouvi ela, alguns anos atrás, eu tive um despertar tão grande na minha vida. Alguma coisa mudou dentro de mim quando eu vi essa visão dele. Hoje eu olho para o mundo e eu não vejo nada de bom nele mais. Hoje eu olho para o mundo e vejo que um caos muito grande se aproxima. Mas como ele disse na visão dele, Deus guardará os cristãos. Tempos difíceis sobrevirão sobre a terra, mas enquanto os verdadeiros cristãos estiverem aqui na terra, serão guardados pelo Senhor Jesus. Dá uma pesquisada aqui no YouTube, que tem vídeo dele mais completo do que esse. Eu não posso pôr ele aqui inteiro, mais completinho, por causa de direitos autorais. Mas tem aqui no YouTube essa visão dele assim, bem completinha, mais completa do que essa que eu coloquei para vocês. Dá uma procurada aqui e procura também pregações que ele fez. São pregações tremendas, poderosíssimas, que ele fez enquanto ele estava aqui na terra. Foi um homem cheio do Espírito Santo, foi verdadeiramente um homem de Deus. Então, meus irmãos, dê crédito a esses alertas. Dê crédito, leva a sério a palavra do Senhor, leve a sério a sua vida como cristão, porque Cristo, nosso Rei, está voltando. Não tem como duvidar. Se você ainda duvida que Jesus está voltando, realmente você precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus para que Ele venha te despertar, enquanto nós ainda estamos com um pouco mais de tempo. Jesus ainda não voltou. Você pode se arrepender. Depois que Ele voltar, não vai ter mais para onde você correr. Aí acabou, a porta da graça vai se fechar. Aí vai ser somente dor, sofrimento, tristeza, angústia, a qual nunca houve desde a fundação do mundo. Então, meus irmãos, que você possa compartilhar esse vídeo, que você possa deixar o seu joinha para o YouTube recomendar para as mais pessoas. E que Deus, na sua infinita e grande misericórdia, venha nos abençoar, nos dar força e nos preparar para o grande encontro com Ele, que vai acontecer nos ares, segundo a palavra dele. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim quiser.